Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem? Como vão vocês? Espero que estejam muito bem aí, né? Em seus lares, em seus home offices, ou em seu trabalho, né? Em sua casa, no conforto do seu lar, né? Vamos a mais um Despertando das Ilusões Fabricadas, né? Aqui nesse canal, né? Muito bem, vamos falar sobre um tema aqui interessante, né? Até uns tempos atrás aí, né? Eu estava até pensando, refletindo, né, comigo mesmo, né? Quando a gente entra na nossa casa, no conforto do nosso lar, né, a gente deixa os problemas lá fora, né? E a gente pensa, né? Na última confraternização que nós fizemos aqui, né? Aqui em casa, né? Um dos meus familiares, a gente estava conversando sobre patrimônio, né? Sobre, né? Questão de patrimonial, do cuidado com a casa. Aí eu estava pensando comigo mesmo, né? Que hoje em dia nada é nosso, né? Nada nos pertence, não é verdade? Nem mesmo nossos corpos, né? Tudo é emprestado, né? Empréstimo temporário, pois somos residentes forasteiros nessa terra, não é mesmo? Tudo é emprestado, né? Até nossos próprios corpos, né? Nada nos pertence, nada trouxemos a esse mundo e nada levaremos, não é mesmo? Como diz aquele ditado. Por isso que muitas pessoas estão presas a tudo que é terreno, né? Tudo que é físico, material, né? Um dos meus familiares também são presos, né? A tudo que é material, né? Tanto que quando ele chama alguém para ir lá fazer, se confraternizar na casa dele, ele gosta que alguém leve uma caixinha de cerveja, alguma coisa, um presente, né? Não gosta que ninguém vá lá com as mãos vazias, porque quer que alguém dê algo a eles, né? Existem sim pessoas que consideram interessante pessoas que tenham algo a oferecer, não só a sua presença, né? Mas que lhes dê algo, né? Pessoas que apenas têm um interesse, não no que você é, mas o que você pode oferecer a ele. Não é verdade? Será que você conhece alguém assim? Que não tem interesse genuíno em você, na sua alma, na sua companhia, mas sim no seu bolso ou na sua condição socioeconômica? Será que vocês têm alguém próximo assim? Muito bem, né? Vamos falar aqui sobre o soro da verdade, né? Uma pesquisa que eu fiz aqui, um tempo, né? Vai fazer um tempo já que eu tenho pensado em fazer algo relacionado ao soro da verdade, uma pesquisa que eu fiz aqui, né? O que é o soro da verdade, né? Inclusive, um dos filmes do Planeta dos Macacos, quando os macacos viajaram para o tempo, retornaram ao tempo, né, antes da catástrofe, né, do segundo filme, né, eles passaram por um teste da CIA, né, com o tal de soro da verdade, para que eles contassem exatamente como tudo ocorreu, né, como eles vieram parar no tempo atual para evitar que uma possível catástrofe, né, atômica ocasionasse o extermínio do planeta Terra, não é mesmo? Então aqui fala sobre soro da verdade. Aqui tem um blog aqui não super interessante que eu andei investigando, né? Falando a respeito do soro da verdade, né? Que eu achei muito interessante, né? Vou resumidamente aqui ser muito breve, né? Não vou me delongar muito, né? Talvez, provavelmente, não dê para fazer abordagem de duas matérias nesse vídeo, né? Então vamos investigar aqui o que significa o soro da verdade, né? Utilizado como meio de obter informações, né? Obtenção de informações, né? Vai abrir aqui a matéria, tá um pouco lenta, né? Mas já vai abrir, né? Muito bem, a matéria aqui, né? O soro da verdade funciona, né? Super interessante, é um blog super interessante, né? Várias substâncias entorpecentes sedativas, incluindo êxtase e maconha e o LSD, né? Já foram utilizadas como soro da verdade. Muito interessante essa matéria aqui, né? Convido vocês a investigar comigo, esquadrinhar esse tema comigo, né? Muito bem aqui, né? Então já foi utilizado, né? Desde 1953, né? Pela CIA. Deixa eu abrir aqui.
Muito bem, vamos lá. Soro da verdade, né? Ou truth serum, né? Em inglês. O termo é utilizado para referir-se a uma droga ou conjunto de drogas que é ministrada a um suspeito ou paciente que tem algo relevante a esconder, né? O levaria a revelar a informação que esconde, mediante a supressão do mesmo e a eliminação da sua força de vontade em não fazê-lo, né? É como aquela corda, né? A corda da verdade, né? Da Mulher Maravilha, né? Várias drogas que são utilizadas como esse intuito, figurando entre as mais comuns e conhecidas a escopolamina, né? E o tiopental, ou considerado barbitúrico, né? A expressão soro da verdade aqui não mostra se uma verdade adequada à realidade, pois de fato não há, pelo menos até hoje, né? Uma droga de coquetel que relaxa e suprime o livre-arbítrio da pessoa, né? A ponto dessa pessoa revelar a verdade, nada mais que a verdade, né? Quando seus efeitos, os candidatos a soros da verdade foram amplamente estudados por diversas entidades e organizações, dado o seu interesse estratégico em certas situações, e uma análise fria do caso revela que, no fim, uma expressão mais adequada para o soro seria, talvez, o soro da tagarelice. A CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana, manteve entre os seus projetos um codinome intitulado como MK-Ultra, né? Utilizado muito em atores e celebridades de Hollywood, não é mesmo? Que durante 25 anos investigou o comportamento humano quando suspeito, sujeito, mas as mais variadas situações, inclusive no tocante ao soro da verdade. A conclusão que chegou foi a de tudo que esses soros fazem é soltar a língua da pessoa, mas não há a menor garantia do que aquilo que dizem seja verdade, né? Quando começou a ser estudado, rapidamente percebeu-se que os soros da verdade tinham melhor efeito quando administrados a pacientes previamente dopados com anestésicos, em uma situação onde os padrões normais de pensamento mostravam-se suprimidos ou interrompidos, né? E os melhores resultados aqui foram obtidos com o paciente do estágio de sedação e relaxamento, em estado de procura, coordenação motora ou fala arrastada. Dobrando mais tarde, contudo, percebeu-se que os relatos dos pacientes sob a ação do soro, quer dopados, quer não necessariamente, de fato, poucas vezes correspondiam à realidade, né? Apresentando-se quase sempre carregados de alucinações, traduzidas de medos e fantasias do entrevistado, que, ao fim das contas, não podiam ser separados entre verídicos e não verídicos, dessa forma segura, né? Sob o soro da verdade, várias pessoas confessaram crimes, incluindo assassinatos, que não cometeram, simplesmente porque, quando investigados, constatou-se que tais crimes de fato nunca ocorreram, né? Então não há, seguramente, né, muitas das situações não há comprovação de que os fatos foram realmente verazes, né, ou aconteceram, mas sim foram induzidos, né. O uso desse soro da verdade é classificado como uma forma de tortura, de acordo com o direito internacional. Mesmo diante da proibição da ordem internacional, esses soros ainda têm o uso difundido, relatando-se ocorrências, inclusive, junto aos serviços secretos, tanto russo como norte-americano. O uso ainda se justifica, talvez porque um dos efeitos confirmados do soro seja induzir a pessoa a pensar que revelou muito mais informações que ela realmente revelou, né? Muito curioso isso. Levando a deslizes, ou mesmo confissões subsequentes, que por fim trazem à tona a verdade que ela antes não revelou, né? Muito curioso isso, né? E aqui diz muito mais também, né? Em alguns blogs aqui também, no Globo, né? Sobre o soro, né? Também tentou, né? A CIA também tentou o soro para usarem a prisioneiros do 11 de setembro, né? Após o 11 de setembro, né? Documento publicado por uma ONG aqui mostra que a agência americana analisou o uso de substâncias para interrogatório, né? Então isso é muito comum, o uso nessas agências de inteligência americanas. Então os interrogadores aqui da CIA buscaram soro para usarem prisioneiros da Al-Qaeda, né? Os terroristas que eles mesmos fabricam, né? Eles mesmos orientam e treinam esses terroristas, como Bin Laden também é um deles. Também é uma marionete deles, né? Do serviço da inteligência americana secreta, né? Além do afogamento submarino,
Outras técnicas de tortura para obter informações, documentos publicados após a batalha judicial liderada pela ONG, União Americana pelas Liberdades Civis, mostra que a agência de inteligência americana estudou drogas para aplicação de interrogatórios após atentados do 11 de setembro de 2001 contra Nova York e Washington. Né? Desesperados para obter informações sobre possíveis ataques por parte de Abu Zubaydah, né, que teria ajudado a planejar atentados no 11 de setembro. Né? Então aqui é muito interessante. Né? Os investigados recorreram, né? Investigadores recorreram a experiências da própria agência de década de 1950 com drogas que alteram a mente, como o LSD. Também estudaram o programa soviético para soros da verdade nos anos de 1980. Né? Médicos da CIA analisaram os de barbitúricos, como a metal sódico, e o psicomiméticos, que geram sintomas de psicose. E se interessam por uma droga chamada midazolam, um sedativo que pode causar perda de memória enquanto dura seu efeito. Então, eles fazem a administração de alguns, né, medicamentos aqui, né, que alteram, né, a capacidade cognitiva do indivíduo. Né? Na verdade, diretamente. Né? Então, aqui nota aqui, destacou que os médicos da CIA exploravam o uso da substância como parte de um esforço antissecreto nomeado de Projeto Medicação. Né? Os profissionais eram indispensáveis, segundo ele, né, no trabalho de legitimar o programa. Não é verdade? Muito curioso, né? Então, documentos aqui sobre interrogatórios posteriores foram publicados nessa terça, né, naquela época. A agência diz que, né, não quis comentar sobre o caso. Né? E registros sustentam a ideia de que a tortura da CIA deixou um legado de corpos quebrados e mentes traumatizadas. Muito interessante isso. Muito bem, legisladoras. Deixo com vocês mais esse vídeo, muito interessante, breve, né? Em mais um misterioso caso aqui, né? Em mais um curioso e misterioso despertando das ilusões fabricadas. E até a próxima.